E o primeiro tutorial de 2025 vai ser o jinchi, e não basta um aqui na minha mão, eu tenho dois jinchis. Esse foi o primeiro que eu fiz, a base, né, dele, e esse foi o que eu vou tecer com vocês nesse vídeo. Então, um jinchi é bom, dois jinchis é melhor ainda, né? Eu espero que vocês gostem de tecer esse vídeo. Eu já vou pedir para você curtir e comentar alguma coisa aqui embaixo, porque me ajuda bastante. E se não for pedir muito, você hypar esse vídeo, porque me ajuda bastante, bastante, bastante. E para você não custa nada, né? É uma forma de agradecimento também de estar trazendo tutoriais gratuitos para vocês. Eu acho que isso aqui é uma troca, né? E sem muitas delongas, vamos pegar os nossos materiais. Eu vou deixar aqui no framezinho seguinte a lista completa de materiais que você vai precisar para fazer o seu jinchi. E bora tecer! Vamos começar o pezinho do jinchi com o fio preto, fazendo 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Vou puxar esse fio para fechar o anel mágico. E para a carreira de número 2, vamos fazer 6 aumentos. Vou fechar mais um pouquinho aqui esse fio inicial do anel mágico, porque ele abriu um pouquinho. Vou dar um nozinho. E vou arrematar esse excesso de fio. Agora, para a carreira de número 3, vamos fazer 12 pontos baixos na terceira alça. A terceira alça é essa aqui de trás. Nós temos as duas alcinhas que completam um ponto e vamos pegar a alça aqui de trás. Agora, para a quarta carreira, vamos fazer ponto sobre ponto. No último ponto da carreira de número 4, vamos trocar para o fio bege e vamos começar a perna. Então, eu troco para o fio bege e faço 12 pontos baixíssimos, pegando somente a alça de trás do ponto. Para a carreira de número 6, também vamos pegar somente a alcinha de trás. Vamos fazer 4 pontos baixos, pegando somente a alcinha de trás. Eu vou arrematar esse fio preto para ele não me atrapalhar nas próximas carreiras. Fiz 4 pontos baixos nas alças de trás. Vou fazer 2 diminuições. Para fazer diminuição em ponto baixíssimo, eu só pulo o ponto seguinte. Então, para fazer uma diminuição, eu vou pular o primeiro ponto e fazer um ponto baixo no ponto seguinte. Vou pular outro ponto e fazer mais um ponto baixo no ponto seguinte.
Aqui foram minhas 2 diminuições. E vou finalizar a carreira de número 6 com mais 4 pontos baixos em blow. Aqui é o nosso pezinho do jinchi. Agora, para a perna, vamos fazer 6 carreiras de 10 pontos baixos. Depois das 6 carreiras de repetição, é assim que a sua pecinha vai ficar, bem pequenininha. E vamos colocar um pouquinho de enchimento aqui nesse pezinho e até a metade da perna, mais ou menos. Bem pouquinho mesmo. Aqui eu quero dar uma dica para vocês. Eu sempre tento dar essa dica nos vídeos, mas eu acho que eu não tenho falado nos últimos, de usar agulha de feltragem para posicionar melhor o seu enchimento e não estufar tanto a peça que você está fazendo, porque o enchimento fica certinho, a quantidade correta e ele fica compacto. Então, você acaba colocando menos enchimento sem correr o risco de abrir a sua pecinha. Principalmente peças muito pequenas, que nem esse amigurumi, que ele fica com cerca de 11 centímetros, 11, 12 centímetros de altura. Então, as pecinhas dele são muito pequenas. Aqui tá bem durinho, coloquei a quantidade certa de enchimento. Com a agulha de feltragem, eu compactei ele lá no fundo e pra mim ficou perfeito, tá? A primeira perna, você vai arrematar. Eu já fiz a minha primeira perna, ela está aqui e arrematei. A segunda perna, não vamos arrematar, porque a gente vai fazer a união dessa perna com aquela perna. Na segunda perna, onde não fizemos o arremate, vamos fazer mais 4 pontos baixos. 4 pontos baixos, porque eu quero que essas 2 diminuições que fizemos aqui nessa primeira carreira de bege fique para frente. Vou fazer uma corrente e vou unir nessa primeira perninha, também deixando os pontos baixos para frente. As diminuições para frente. Fiz o primeiro ponto, nosso primeiro ponto a partir de agora. Só vou conferir se tá do jeito que eu quero e tá, porque as 2 diminuições estão para frente. Vou seguir. Fiz um ponto na primeira perna, esse é o nosso novo início de carreira. Vou fazer mais 9 pontos nessa primeira perna. Vou fazer um ponto baixo nessa correntinha que fizemos de separação. Mais 10 pontos baixos ao redor da segunda perna. E um ponto baixo do outro lado da correntinha de separação. Vou puxar o fio aqui, vou arrematar esse fio bege que sobrou. E assim ficou a união das nossas perninhas do jinchi, desse tamanico. E agora, para a carreira
14 e 15, vamos repetir somente ponto sobre ponto. Então, são 2 carreiras de 22 pontos baixos. Feitas 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, assim está a nossa perna. Agora vamos fazer a primeira carreira de diminuição. Então, para a carreira de número 16, vamos fazer 9 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Na última diminuição, vamos trocar para o fio azul. Faço metade da diminuição, pego o fio azul e termino o ponto com ele. E agora, vamos trabalhar somente com o fio azul. Então, na carreira de número 17, vamos fazer 20 pontos baixíssimos em blow, pegando somente a alça de trás do ponto. Fiz toda a carreira de ponto baixíssimo, agora para a carreira de número 18, também vou trabalhar pegando somente a alça de trás do ponto. Então, eu vou fazer 8 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Aqui eu tô conduzindo um pouquinho esses 2 fios para poder arrematar ele mais para frente. Feitos os 18 pontos baixos da carreira de número 18, e agora vamos fazer da carreira 19 até a carreira de número 23, ponto baixo sobre ponto baixo. Então, são 5 carreiras de 18 pontos baixos. Feitas 5 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, a nossa pecinha está ficando dessa forma. E agora, para a carreira de número 24, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição também 6 vezes, e vamos terminar com 12 pontos baixos. Na última diminuição, vamos fazer somente a metade do ponto. Vamos pegar o fio bege e vamos trocar o azul pelo bege. E vamos fazer 12 pontos baixíssimos em blow, pegando somente a alcinha de trás do ponto. Para a carreira de número 26, vamos fazer 12 pontos baixos, também pegando somente a alcinha de trás do ponto. Antes de continuar o pescoço, eu vou arrematar esse fio azul e colocar enchimento na parte do corpinho que tá faltando. Agora o corpinho já tá preenchido, já tá bem estruturado. Agora, da carreira 27 até a carreira 30, vamos fazer somente ponto sobre ponto. São 4 carreiras de 12 pontos baixos. Antes de fecharmos o pescoço, vamos pegar um pedaço de arame, que dê da pontinha dessa extensão até mais ou menos a metade ou o final da barriga dele. E com a ajuda desse palito, eu vou abrir espaço no enchimento que já tá na barriga. Vou terminar de colocar enchimento ao redor desse arame. Terminei de colocar enchimento em toda essa extensão do pescoço. E agora, para a última carreira, carreira de número 31,
Vamos fazer 6 diminuições e fechar com o anel mágico invertido. Assim tá a base do corpinho do nosso jeans. E agora vamos terminar de fazer essa vestimenta dele azul. Eu vou voltar lá nas alças deixadas em azul, da carreira de ponto baixíssimo que fizemos, e vou encaixar a agulha nela. Assim. Agora, vamos fazer 20 pontos baixos nessas alças com o fio azul. Vinte pontos baixos nas alcinhas da carreira 17. Eu vou arrematar esse fiozinho inicial aqui. E para a carreira de número 2, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento 4 vezes. Dessa forma, a gente vai terminar a carreira de número 2 com 24 pontos baixos. Carreira de número 3, vamos repetir somente ponto sobre ponto. Na carreira de número 4, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento também 4 vezes. Na carreira de número 5, vamos repetir mais uma vez ponto sobre ponto. Vamos fazer 28 pontos baixos. Para nossa última carreira de aumento, a carreira de número 6, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento também 4 vezes. Dessa forma, vamos terminar com 32 pontos baixos. Agora, vamos repetir 6 carreiras de 32 pontos baixos. Da carreira de número 7 até a carreira de número 12, vamos fazer ponto sobre ponto. Depois das 6 carreiras prontas, vamos finalizar com um ponto baixíssimo e arrematar. Aproveitar também e esconder esse fio aqui na peça, do lado de dentro da peça. Agora eu vou pegar esse fio anil profundo, que é um azul mais escuro, e vou fazer 75 correntinhas com ele.
Finalizei as 75 correntes. E agora eu vou dar um nozinho no início e no final. Ó, no final eu já fiz um nozinho bem rente à última correntinha e dei um nozinho. E cortei o excesso de fio. Agora no início, também vou tirar o excesso do fio. E agora vamos colocar na cintura do jeans. Eu vou passar um pouquinho de cola bem aqui, nessa divisão onde começamos a fazer a parte de baixo da vestimenta dele. Vou dar um nó e um laço aqui mais puxado pro lado direito do corpinho do amigurumi. Vocês conseguem ver que eu fiz um pouco de bagunça com a cola de silicone, ó, tá aparecendo bastante na parte preta, azul escura. Então, eu vou pegar um pouquinho de acetona, pegar um cotonete e vou remover esse excesso de cola de silicone que acabou ficando aqui. Como esses meus alfinetes, eles têm cabeça de plástico, se a acetona encostar, ela vai tirar a tinta e pode manchar o amigurumi, então só toma um pouquinho de cuidado. Pronto. Enquanto a cola seca, a gente vai fazendo os bracinhos do amigurumi. Para o bracinho, vamos começar com o fio bege e fazer 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. E para a carreira 2 e 3, vamos fazer somente ponto sobre ponto. No último ponto da carreira de número 3, vamos fazer metade do ponto e trocar para o fio azul aqua. E vamos fazer 7 carreiras, da carreira número 4 até a carreira número 10, 6 pontos baixos em cada carreira com o fio azul. Finalizei as 7 carreiras com o fio azul. Agora, vamos unir os dois lados e fechar, ó, com 3 pontos baixos. Deixa um fio para você fazer a costura no corpinho do amigurumi, ó. Finalizamos os dois bracinhos e agora vamos fazer a costura deles no corpo. Eu vou posicioná-los aqui na lateral do corpinho, entre a última e a penúltima carreira do azul do corpo. E agora eu vou costurar. Eu vou aproveitar esse fio que vamos fazer a costura para também fazer o bordado no corpinho dele. Quando eu fizer o bordado, eu vou diminuir a velocidade do vídeo para ficar mais fácil para vocês verem o que eu vou fazer. Ó, para fazer o bordado da frente da roupa, eu vou sair com o fio aqui no ombro e vou cruzar o peito dele. Assim. Agora, eu vou sair em cima do outro ombro.
Só que dessa vez eu vou só até metade. Deixa eu ver. E vou arrematar junto aqui atrás. Prontinho, temos a base do corpo do jeans pronta. Agora vamos fazer o casaco, não sei, casaco, haori, eu não sei. A parte que ele veste, o casaquinho dele. Para isso, vamos pegar o fio anil profundo, aquele mesmo fio do cinto que fizemos, e vamos fazer 19 correntinhas. A partir da segunda corrente, vamos voltar fazendo 18 pontos baixos. 18 pontos baixos. Por estarmos fazendo um crochê linear, não crochê em círculo, são carreiras de vai e volta, sempre vamos fazer uma corrente e virar o trabalho. Essa corrente não conta como ponto. Para a carreira 2, agora vamos fazer um ponto baixo, 5 correntes, vamos pular 5 pontos de base, no sexto ponto, vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer mais 5 pontos baixos. Fazer mais 5 correntes. Pular 5 pontos. E no último, fazer um ponto baixo. Essa é a carreira de número 3. De número 2. Essa é a carreira de número 2. Mais uma corrente, vira. E agora, para a carreira de número 3, vamos fazer um ponto baixo. 5 pontos baixos nas alcinhas das correntes, ó. Seis pontos baixos nos pontos baixos da base. Mais 5 pontos baixos nas alcinhas das correntes. E um ponto baixo no último ponto baixo da carreira anterior. Terminamos com 18 pontos baixos. Para a carreira de número 4, vamos fazer um aumento. 16 pontos baixos e um aumento. Para a carreira de número 5, vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos fazer somente 20 pontos baixos. Para a carreira de número 6, vamos fazer um aumento, 18 pontos baixos e um aumento, e vamos terminar com 22 pontos. Para a carreira de número 7, vamos fazer somente ponto baixo sobre ponto baixo. Para a carreira de número 8, vamos fazer um aumento, 20 pontos baixos e um aumento.
Dessa forma, vamos terminar com 24 pontos baixos. Figura de número 9, vamos repetir somente ponto sobre ponto. Nossa última carreira de aumento será um aumento, 22 pontos baixos e um aumento, e vamos terminar com 26 pontos. Agora vamos fazer 5 carreiras, da carreira de número 11 até a carreira de número 15, vamos fazer somente ponto sobre ponto. Finalizamos a carreira de número 15, agora vamos arrematar esse fio. E vamos pegar aquele fio amarelinho, eu tô usando esse da Balloon, para fazer o acabamento dessa parte aqui dessa pecinha. Eu vou encaixar a agulha na lateral aqui do casaquinho dele e vou colocar o fio novo amarelo. Eu já também vou aproveitar e vou conduzir esse fio preto já para dar acabamento e esconder ele para depois conseguir arrematar. E vou fazer pontos baixos em toda a lateral até chegar lá na parte de cima. Chegando lá na parte de cima, eu venho mostrar para vocês como a gente vai fazer. Aqui nessa parte de cima, vamos continuar fazendo pontos baixos, mas a única diferença é que vamos pular 3 alcinhas aleatórias, só para essa parte se encaixar melhor depois no ombro do boneco. Pulei uma. Pulei outra. E agora eu vou pular a última. Prontinho. E agora eu vou descer essa lateral aqui também, a outra lateral com pontos baixos. Vou arrematar esse fio e deixar fio suficiente para fazer o arremate dele. Vou cortar esses excessos de fio que ficaram. E arrematar esse amarelo. Prontinho. Agora vamos fazer a manga. Vamos encaixar a agulha em uma das alcinhas deixadas aqui para manga. E vamos fazer 14 pontos baixos ao redor. Vão ser 5 pontos embaixo, 5 pontos em cima e aumentos nas laterais. Na carreira 2, vamos fazer ponto sobre ponto. De número 3, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento 2 vezes.
Número 4, vamos fazer ponto sobre ponto. Agora vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento, também 2 vezes, e vamos terminar com 18 pontos baixos. Agora, para a carreira de número 6, vamos fazer somente ponto sobre ponto. No último ponto da carreira de número 6, vamos trocar para o fio amarelo, para fazer o acabamento da manga. E para a carreira de número 7, vamos fazer 18 pontos baixíssimos em blow, pegando somente a alcinha de trás do ponto. Prontinho, a carreira 7 em blow. Agora a carreira 8 também vamos pegar somente a alcinha de trás do ponto, só que agora vamos fazer pontos baixos. Dezoito pontos baixos na carreira de número 8. Agora eu posso arrematar esse fio. Vou cortar esses dois aqui, porque eu já tinha conduzido um pouco eles, então posso cortar bem rente. E agora eu vou esconder esse fiozinho amarelo aqui. Prontinho. Cortar o fio. E agora a gente vai repetir a outra manga exatamente igual essa primeira. Eu vou fazer a minha e depois venho aqui mostrar como vai ficar no corpinho pra vocês. Finalizado o casaquinho do jeans, tá? Agora, vamos vestir ele no amigurumi, mas antes eu quero mostrar que eu vou colocar um arame nos bracinhos pra ele ficar com o bracinho abaixado, assim como esse primeiro que eu fiz. Senão ele fica com os bracinhos, assim, erguidos, e eu não gosto. Então, eu prefiro articular os braços pra ele ficar assim, tá? Eu peguei um pedaço de arame que vai quase de uma pontinha à outra, ó, não chega a ser, vai ir de uma pontinha à outra. E agora eu vou passar aqui, no bracinho dele antes de vestir o casaco. É muito fácil, é bem simples. Se você abrir o enchimento aqui do corpinho com um palitinho, fica bem fácil. Agora, deixa eu só entrar no outro bracinho aqui. Isso. Pronto. Articulado. E agora a gente pode vestir o casaquinho. Aqui, o corpinho do nosso mini jeans está pronto. Muito pequenininho. E agora vamos fazer a cabeça. Vamos começar a cabeça do nosso amigurumi. E para isso, vamos pegar o fio bege. Eu tô usando o fio balloon. Vamos fazer 6 pontos baixos dentro de um anel mágico.
Vou fechar o fio inicial do anel mágico. E para a carreira de número 2, vamos fazer 6 aumentos. Vou puxar aquele fio inicial do anel mágico mais uma vez. Vou dar um nozinho. E vou arrematar o excesso de fio. Para a carreira de número 3, vou fazer um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Dezoito pontos ao final da carreira de número 3. Para a carreira de número 4, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento também 6 vezes. Vinte e quatro pontos baixos. Agora, para a carreira de número 5, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento também 6 vezes. Finalizamos a carreira 5 com 30 pontos baixos. Agora, para a carreira 6, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento 6 vezes. E vamos terminar com 36 pontos baixos. Para a carreira de número 7, essa vai ser a nossa última carreira de aumentos. Vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento 6 vezes. E vamos finalizar com 42 pontos baixos. Prontinho, finalizamos a carreira de número 7. Agora, da carreira 8 até a carreira 16, vamos fazer 9 carreiras de 42 pontos baixos. Finalizadas as 9 carreiras de repetição da cabeça, agora vamos começar a diminuir e até fechar a nossa cabecinha. Para a carreira de número 17, vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Ao final da carreira de número 17, vamos ter 36 pontos baixos. Agora, para a carreira de número 18, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Terminamos com 30 pontos baixos a carreira de número 18. E agora, para a carreira de número 19, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Ficamos com 24 pontos baixos ao final da carreira de número 19. E agora, para a carreira de número 20, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes.
Prontinho, finalizamos a carreira de número 20 com 18 pontos baixos. E agora a carreira de número 21, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. Prontinho, 15 pontos baixos ao final da carreira de número 21. Agora vamos colocar enchimento nessa cabeça. Vamos colocar de pouquinho em pouquinho. E aqui, eu te aconselho muito, muito, muito a ter uma agulha de feltragem, porque facilita bastante o processo. Eu vou colocar enchimento na minha cabecinha, vou usar a agulha de feltragem como geralmente uso, e depois venho mostrar para vocês do porquê eu uso agulha e como fica o trabalho depois de ter essa ferramenta, né? De conseguir usar essa ferramenta, que é a agulha de feltragem. Prontinho, enchimento bem posicionado, por isso que eu uso a agulha de feltragem, porque eu consigo deixar o espaço bem certinho para colocar aquele encaixe que vamos fazer agora para dentro, sem muita dificuldade. Então, além do enchimento ficar bem durinho, bem no local certo, né? Acabar colocando a quantidade correta sem abrir os pontos. Então, eu te aconselho muito, muito, muito a tentar trabalhar com uma agulha de filtragem que ajuda bastante. Ó, eu uso esse marca-texto porque é da extensão, da espessura certinha que eu preciso. E é maravilhoso. Agora vamos continuar a receita, ou seja, da carreira 22 até a carreira 26, vamos fazer ponto sobre ponto. São 5 carreiras de 15 pontos baixos. Finalizadas 5 carreiras de 15 pontos baixos, agora vamos fazer 7 diminuições e fechar com o anel mágico invertido. Pronto, eu fechei já aqui com o anel mágico invertido. Agora vamos colocar essa extensão do pescoço para dentro. E para isso eu vou usar esse alicate e vou empurrando da base. Cabeça já foi, já coloquei a extensão para dentro, ela já tá certinha. Agora vamos posicionar, vão achar as carreiras 13 e 14, que os olhinhos vão ficar entre essas duas carreiras. Treze e 14, coloquei 6 pontos de distância entre um alfinete e outro. Nesse caso, eu tô usando óleos de cabochão, mas você pode usar óleos com trava de segurança também, mas aí você teria que colocar enquanto estiver tecendo a cabeça, né? Ó. Eu vou colocar nessa posição. Os olhinhos foram colados, agora eu vou esperar um pouquinho eles secarem para depois fazer a expressão dos olhinhos. O olhinho do Jinchi já tá bem sequinho, bem colado.
Agora eu vou pegar um pedaço de fio branco para fazer a expressão do olho, o contorno do olho. E eu vou passar 2 vezes do lado de fora. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma vez do lado de fora. Duas vezes. E uma vez do lado de dentro. Essa expressão é totalmente opcional, tá? Se você quiser só passar o fiozinho preto por cima pra dar um detalhe, tudo bem, também não tem problema. Você pode fazer da maneira com que você achar melhor. Duas vezes do lado de fora, uma vez do lado de dentro. Vou cortar esse excesso de fio. Agora, com um pedaço de fio preto, eu vou passar uma vez por cima do olho. Pronto. Deixa eu tirar aqui. O preto por cima do olho. Agora, com um pedaço do fio roxo que vamos fazer o cabelo, vamos fazer a sobrancelha dele. Temos o rostinho do Jinchi. Para finalizar a expressão do rosto, vamos pegar o fio bege e fazer o nariz. Um pedaço de fio bege. Para fazer o nariz. Eu vou passar só pro... eu entrei nessa saída de pontinho e já vou entrar na segunda, ó. Três vezes. Bem sutilzinho o narizinho.
Agora nós temos a expressãozinha quase completa. Eu só vou esperar para fazer a pintura com blush no rosto para fazer depois. Agora vamos fazer as orelhinhas dele. Vou manter o fio bege. Vamos fazer 6 pontos baixos dentro de um anel mágico para as orelhinhas dele. Agora eu vou repetir outra exatamente igual a essa. Com as duas orelhinhas prontas, agora vamos costurar na cabeça do boneco. Você pode bordar na altura que você achar melhor. Eu coloquei com 2 pontinhos de distância do final do bordado do olho. Agora eu vou colocar outra orelhinha também. Depois a gente vem fazer o cabelo. Pronto, orelhinhas finalizadas, ó. Já estão costuradas. Agora vamos começar a fazer o cabelo dele com o fio cinza não, desculpa, com o fio roxo. Para isso, vamos começar fazendo 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. E para a carreira de número 2, vamos fazer 6 aumentos. Vou puxar mais uma vez aquele fio do anel mágico, para deixar o buraquinho bem fechado. Vou dar um nozinho aqui na base dele e vou arrematar o excesso. Ó. Agora, para a carreira de número 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Ao final da carreira de número 3, temos 18 pontos baixos. Agora, para nossa última carreira de aumentos, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, também 6 vezes. E vamos terminar com 24 pontos baixos. Vamos começar fazendo 25 correntes. A partir da segunda correntinha, vamos voltar fazendo 24 meio pontos altos. Ao final dos 24 meio ponto alto, vamos pular um ponto. Esse ponto de base a gente pula e no ponto seguinte vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora vamos prestar bastante atenção. Da mecha 2 até a mecha 11, vamos repetir a mesma quantidade de correntes e a mesma quantidade de meio ponto alto. A única diferença vai ser que não vamos pular nenhum ponto de base. Então, agora vamos fazer a mecha 2 com 25 correntes. A partir da segunda corrente, voltar fazendo 24 meio pontos altos. Voltei fazendo meio pontos altos. Agora, no ponto de base seguinte, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Essa é a única diferença da primeira para a segunda mecha. Agora, vamos repetir mais 9 mechas iguais a essa. Então, ao final dessas 9 mechas, nós vamos ter que ter 11 mechas feitas.
Completei as 10 mechas iguais à mecha de número 2, então temos 11 mechas aqui. Agora, a mecha de número 12, vamos fazer mais uma vez 25 correntes. Voltar a partir da segunda corrente, fazendo 24 meio pontos altos. Vamos pular um ponto de base e no ponto seguinte fazer um ponto baixíssimo para prender. Essas mechas maiores fazem parte da parte de trás da cabeça do amigurumi. Agora vamos fazer a franja. Vamos começar com 12 correntes. Voltar a partir da segunda corrente, fazendo 11 meio pontos altos. Vou pular 2 pontos de base e no terceiro vou fazer um ponto baixíssimo. Ó. Agora, a mecha 14 e 15 vão ser iguais, vão ser 12 correntes. Vou voltar fazendo 10 meio pontos altos e no último ponto, um aumento de meio ponto alto. Ó, no último ponto, um aumento de meio ponto alto. Vou pular um ponto de base e prender com um ponto baixíssimo. E a outra mecha, eu vou repetir a mecha 15, eu vou repetir exatamente igual a mecha de número 14. Para a nossa última mecha da cabeça, vamos repetir igual a mecha de número 13. Vamos fazer 12 correntes. E voltar fazendo 11 meio pontos altos. Vamos pular 2 pontos de base e no terceiro prender com um ponto baixíssimo. Vou arrematar o fio, como eu vou colar na cabeça do amigurumi, eu não vou deixar um fio muito grande. Ó, ficou assim. No primeiro dente que eu fiz a blocagem desse cabelo. Eu alfinetei ele numa caixinha de papelão inteiro, bem esticadinho. E borrifei um pouquinho de água. E deixei secar. E só depois colei na cabeça do dente. Mas no caso de hoje, eu vou já colocar na cabeça direto dele. Temos a cabecinha dele aqui, o cabelinho aqui. Eu vou passar cola nessa base. Vou pegar um alfinete e encaixar aqui no anel mágico. E alinhar com a cabeça, com o anel mágico da cabeça. Isso. Aquelas 4 mechas menores fazem parte da franja, então eu sei que eu vou colocar elas aqui, vou alfinetá-las aqui.
Como a gente fez o meio ponto alto, aqui no último pontinho da mecha 14, 15, eu vou deixar ele levemente arqueado. Não vou encostar eles na cabeça do jinchi. Deixa eu só arrumar aqui. Ó, ficou levemente arqueada. E a mesma coisa acontece desse lado. Ó, assim. Eu vou posicionar todas as mechas primeiro, tá? Pra ver se elas estão dando certinho na cabeça do amigurumi. Tome bastante cuidado para tentar não deixar nenhum espaço visível do fio bege da cabeça, né? Pra ficar com o acabamento bem bonito. Ó, dá tranquilo pra colocar todas as mechinhas na parte de trás da cabeça, cobrindo toda a parte, o cabelo. Prontinho, ó, dá certinho, cobre toda a parte da cabeça. Eu vou colar o cabelo do meu amigurumi aqui, você vai colar o cabelo do seu amigurumi aí. E depois eu volto pra dar os acabamentos nele, junto com vocês. Já foi colado todas as mechinhas do cabelo do Jinchi. Eu vou esperar ele secar. E enquanto a gente espera, vamos fazer o detalhe de cima da cabeça com o fio branco, tá? Vamos começar fazendo 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Para a carreira de número 2, vamos fazer 6 aumentos. Vou cortar mais uma vez aquele fiozinho do anel mágico, dar um nozinho e arrematar. Agora, a carreira 3 e 4, vamos repetir somente ponto sobre ponto. Fizemos as duas carreiras de ponto baixo. Agora, vamos fazer o babadinho. Vamos pegar somente a alça da frente do ponto, ó. Somente essa alcinha da frente do ponto. Vamos fazer um aumento triplo de meio ponto alto. Um ponto baixíssimo no ponto de base seguinte. Um aumento triplo de meio ponto alto. Um ponto baixíssimo no ponto de base seguinte. Não se esqueça que sempre isso é em flow, pegando somente a alça da frente do ponto. A gente vai repetir essa sequência até o final, de um aumento triplo de meio ponto alto, um ponto baixíssimo. Um aumento triplo de meio ponto alto, um ponto baixíssimo. E vou fechar com um ponto baixíssimo, arrematar. Se você for costurar na cabeça do amigurumi, deixa fio suficiente para você fazer a costura. No meu caso, eu vou colar, porque é mais fácil, mais rápido.
Então, eu vou arrematar esse fiozinho dentro dos pontos do lado de dentro desse detalhezinho da cabeça do jeans. Vou esconder esse fio que tá sobrando aqui. Pronto. Vamos colocar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, de enchimento aqui, ó. Nessa parte aqui, nessa bolinha. Opa. Ó, bem pouquinho mesmo, eu vou fazer até uma bolinha aqui com ela. Eu vou usar agulha de filtragem para deixar o enchimento certinho. Depois do enchimento já bem posicionado, eu vou passar um pouquinho de cola aqui, tanto na parte do crochê, quanto no enchimento, e vou colocar aqui em cima da cabeça do amigurumi. Assim. Colocar alguns alfinetes e esperar secar. Pronto, já coloquei a cabeça no corpinho do jeans que a gente fez, tá? Agora eu vou passar um pouquinho de blush nele. Eu achei que estivesse gravando, não estava gravando. Pra finalizar, eu vou passar um pouquinho de blush nas bochechinhas do jeans pra dar uma corzinha, ó. Eu gosto bastante do resultado. E agora, na verdade, pra finalizar, né, essa parte ainda tá molhada, então eu não vou tirar os alfinetes. A gente precisa fazer aquele detalhe que ele tem nesse penduradinho aqui atrás, né? Mas eu vi que eu só tenho uma bolinha roxa, então eu não vou fazer, eu vou mostrar como é que eu fiz no primeiro... Opa, a luz desligou. Como eu fiz no primeiro amigurumi, ó. Eu desfiei um pedacinho do fio do cabelo e coloquei as duas pedrinhas, né, duas pedrinhas cinzas e costurei aqui na cabeça do amigurumi. Então, você faz isso aí também, pra ficar bem, bem, bem fiel ao personagem, ó. Que vai ficar lindo. E assim, eu tenho os meus 2 jeans pronto. Esse foi o primeiro que eu fiz e esse foi o que eu teci com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante de tecer ele. E se tudo der certo, vamos cruzar os dedinhos pra semana que vem a gente tem Mao Mao, tá bom? Então, um beijo no coração e até semana que vem!